Bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho. No próximo dia 27 de julho, comemora-se em todo o Brasil o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Esse ano, a data cai em um domingo, mas nós não vamos deixar passar em branco, porque essa data é um marco histórico na luta por melhorias nas condições de segurança e saúde do trabalhador. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os acidentes de trabalho são a causa de morte de 2 milhões de pessoas por ano. No Brasil, cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados todos os anos. E para falar sobre o assunto, converso hoje com a técnica em segurança do trabalho, Margarete Pistelli. Bom dia, Margarete. Bom dia, doutor. Muito obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu. Margarete, o que são considerados acidentes de trabalho? Bom, a legislação conceitua o acidente de trabalho como sendo todo o imprevisto, toda ocorrência com o trabalhador a serviço da empresa. Pode estar tanto no âmbito da empresa, no espaço físico da empresa, como a serviço da empresa. Como nós temos os profissionais que correm as ruas, fazem transporte e logística, né? Então, estando a trabalho, no seu horário de trabalho, ou mesmo fora de um determinado expediente, porém a serviço da empresa, é acidente de trabalho. Se eu estiver indo ao trabalho e me acidentar, isso é considerado acidente de trabalho? Não, aí nós temos o acidente de trajeto. É um outro conceito dentro da segurança do trabalho. Indo ao trabalho, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, é acidente de trajeto. Perfeito. E quais são as causas mais comuns desse tipo de acidente de trabalho? Olha, normalmente nós conceituamos no nosso dia a dia e registramos muito índices que vão desde a falta de atenção do próprio funcionário até as condições inseguras. Então, assim, nós conceituamos como atos inseguros e condições inseguras. São dois tópicos diferenciados, tá? O ato inseguro é aquele colaborador que ele tem todo o treinamento, tem todo o conhecimento, porém ele insiste em estar tendo umas atitudes incoerentes, praticando uma falta de atenção, se julgando capaz, o excesso de confiança, né? E a condição insegura, ela inclui parâmetros que já envolvem maquinário, ferramenta com defeito, algo do tipo, falta de treinamento para esse colaborador executar determinada tarefa. Então, assim, isso são tópicos que englobam e favorecem a ocorrência de acidente do trabalho. Obviamente, o tipo de trabalho ele vai ter riscos diferentes. Sim, cada ramo de atividade apresenta um risco coerente com a atividade. Existe alguma divisão assim desses riscos biológicos? Temos. Hoje nós temos conceitos no seguinte sentido: a área de mineração, nós temos um determinado grau de risco. A área de construção civil, um determinado grau de risco. A área de comércio, administrativo, já são mais brandos os graus de risco. Porém, pela exposição, né? O colaborador ele tem uma exposição, vamos dizer assim, menor aos fatores de risco ambiental. E quais são as consequências do acidente de trabalho para o trabalhador e para a empresa? É gravíssimo. Nós conceituamos como gravíssimo. Porque o trabalhador, veja bem, um pai de família sofre um acidente de trabalho e ele simplesmente tem que se ausentar da empresa, passar por uma determinada fase afastado. Isso vai, consequentemente, incidir lá no seu financeiro, no seu psicológico. A pessoa vai sentir o seu emocional abalado, tem que passar por toda aquela fase de readaptação, realocação. Dependendo do tipo de acidente, do tipo da lesão, a pessoa vai ter que passar por fases de fisioterapia e, voltando para a empresa, se sente inseguro, muitas vezes naquela atividade, objetivando que seja remanejado de setor. Então, assim, é bastante conturbado para o trabalhador. E para a empresa não deixa de ser um agravante. Ela, na verdade, acaba perdendo porque ela tem danos materiais, muitas vezes, ela tem a responsabilidade jurídica perante a isso tudo que ocorre e ela tem que estar ali dando um amparo em tempo integral para esse colaborador poder se realocar, poder se, vamos dizer assim, reinstalar sua vida, né? Voltar à sua rotina diária. A responsabilidade é só da empresa?
Não, não. A responsabilidade é da empresa, pontuamos bem, mas a responsabilidade também é do colaborador. E quais são os riscos? Você falou para a gente aqui que muitas vezes o colaborador ele não está colaborando na questão da segurança. Quais são as principais consequências e principais erros que os colaboradores têm? Principais erros? Bom, vai de atividade para atividade. Primeiro, nós da segurança do trabalho, eu acredito que vários profissionais da nossa área vão concordar, é a resistência à utilização dos equipamentos de proteção individual. Na área da construção civil podemos citar aí capacete, luvas, calçado de segurança, né? Então nós temos protetor auricular, é constante a negativa do colaborador em utilizar. Mesmo consciente, treinado, capacitado, ele se nega. Então é uma briga constante entre segurança do trabalho e colaborador. Claro, tem aquele super consciente que sabe que é para o bem, que é em prol da saúde dele, que ele vai finalizar o expediente dele, vamos dizer assim, 100% apto a voltar para casa, né, tranquilo para sua família. Mas nós temos uma resistência bastante grande dos colaboradores em utilizar o EPI. Por que essas pessoas se recusam a usar esses aparelhos de segurança? É uma cultura. Nós temos, eu vinculo como uma cultura nossa, do jeitinho brasileiro. Mau jeitinho brasileiro. O mau jeitinho brasileiro, podemos pontuar assim, e o excesso de confiança. Normalmente, isso nunca vai acontecer comigo. Às vezes acontece com o colaborador ao lado, o colega de trabalho diário. Ah, mas isso é porque ele foi desatento e tal. Mas ele nunca vira esse tópico para ele mesmo. E aí nós temos que estar ali. O trabalho da segurança do trabalho é constante, é diário, nós temos que ser persistentes, temos que ter um jogo de cintura, toda uma didática para saber contornar situações e passar essa conscientização de maneira, vamos dizer aí, aceitável para o colaborador. A empresa, além da necessidade legal, da questão da segurança do trabalho, ela tem também, acredito, benefícios ao dar material de qualidade para os seus colaboradores, com certeza. ajudar. Você pode pontuar alguns? Nós temos um índice, tá? Nós falamos do fator da Previdência Social, que incide. Quanto menor o número de acidentes, menor o imposto que a empresa vai recolher sobre o valor da sua folha de pagamento, em relação ao SAT, que é o Serviço de Atendimento ao Trabalhador, né? E aí o que acontece? O que é interessante para a empresa? Que ela minimize o máximo possível o seu número de acidentes. Então, para ela é bastante coerente, bastante interessante fornecer os EPIs, fornecer os meios de treinamento, e esse é o papel da contratação do técnico em segurança do trabalho, de estar ali para minimizar o índice de valores que essa empresa vai recolher junto à Previdência. Como é que está o nosso país com relação aos acidentes de trabalho? Bom, os números específicos ao qual eu tenho acesso são de 2012. Por que isso ocorre? Muitas empresas ocorre o acidente e ela, para não incidir no índice do imposto a recolher sobre a folha de pagamento, ela camufla esse acidente de trabalho. Dá todo o amparo? Dá todo o amparo ao trabalhador, porém não registra aos órgãos competentes. A Previdência Social ela não fica sabendo com exatidão qual o número de acidentes que ocorreu naquele período. Então, assim, é bastante conturbado. Eu vi índices dizendo em matéria de 700 bilhões em despesa ao ano com acidentes do trabalho. Porém, nós calculamos que isso seja um tanto maior, porque nós temos áreas rurais, nós temos as nossas carvoarias, então, assim, são distantes de áreas urbanas para estar registrando esse índice de acidente. Mesmo que existe a boa vontade da empresa, os meios são complicados ainda nas partes mais distantes, vamos dizer assim, do centro urbano. Mas é complicado de estarmos falando com exatidão de índice de acidente de trabalho a nível nacional. O número é elevado, o que tem registrado. Infelizmente, né? Infelizmente. Margarete, nossa conversa está excelente, mas a gente tem que parar um pouquinho para um breve intervalo comercial e já voltamos. Não saia daí porque ele é bem rapidinho.